Boa noite, amados irmãos. Boa noite também aos que vão nos ver em casa. É um privilégio enorme estarmos aqui para louvar, bendizer o nome do nosso amado Deus. Toda honra, toda glória somente ao nosso Deus. Diz a Bíblia que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Disse Deus: haja luz e houve luz. O Salmo 156 diz o quê? Todo ser que respira, louve. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos agora fazer uma oração. Pedir a irmã Isabel nos eleve a Deus em oração. Em seguida, entraremos o hino 451 do cantor cristão. Bendito Deus, Pai maravilhoso, é o teu nome, a glória, o poder e a majestade, somente esse é o Senhor. Graças te damos ao Senhor pela oportunidade do privilégio de estar na tua casa para curar a tua sangue neste momento, todos os nossos pensamentos possam ser voltados para a tua adoração e para o aprendizado da tua palavra nesta noite. Abençoa, Senhor Deus inteligente, o pregador da tua palavra, Senhor, que cada um possamos fazer toda a adoração para a honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé para entoar assim comigo.
16, de 1 a 10. O texto trata da missão do Consolador. Diz assim o texto: tendo-vos dito estas coisas, que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vivereis mais. Amém? Mais uma vez? Amém. Irmão Rodinei, que celebra a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, soberano, grandioso, Pai da eternidade, Senhor Pai, a Ti que invocamos agora, dedicamos o nosso louvor, a nossa oração. Possa chegar da casa do Romano do Fábio, que a Tua palavra possa ficar na nossa oração, possa alcançar, de forma que possamos ser mais fortes a cada dia, que possamos aplicar a Tua palavra no dia do nosso vida, que possamos, meu Pai, ter uma vida de agrado, uma vida obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar-nos. O hino que cantamos anteriormente, ele se refere ao animal que não se cansa, que é a águia que reina dos céus. E é um animal que ele é longevo, vive cerca de 80 anos. Diz que quando ele chega aos 40 anos, a águia chega aos 40 anos, ela se desloca num penhasco muito alto, se retira lá e arranca todas as suas penas que nascem novamente. Ela volta a ser imponente por mais de 40 anos. Então nós somos comparados com águias não cansadas. Vamos entoar agora, irmãos, o hino 469 com o título Corajosos. Sempre
até o momento estamos cantando bem, muito bem. Vamos agora ao tempo de cânticos. Convido a amada igreja a ficar em pé. Também é o momento de cooperar com o povo de Deus, que ali atrás da Casa Pilar, os irmãos que assim desejarem fazer a sua oferta, tem esse tempo também. Olhando para Cristo, olhando para Cristo, esse momento. Nos aceitou.
Economizei um pouquinho a voz que está querendo falhar. Exagero. Esta noite. Pastor Paulo? O pastor Jeff, que vai. Boa noite, igreja. Igual já revelou aí. Surpresa, né? Missionário. Ele que é um preletor de hoje à noite. Eu não falei para ninguém, eu disse para ele que só vai ser um preletor de domingo. Ele disse, tá bom. Mas não vale para ninguém. Você falou para a esposa dele, né? Mas ele é um preletor de hoje à noite. Ninguém estava sabendo, mas a minha esposa tem meus filhos. Era eu e Deus e ele pode chegar e vai ser uma das últimas pregações, pode chegar. Uma das últimas pregações que vamos ouvir o pastor Jeff. Os irmãos que vieram vão ouvir, né? Os que não vieram, beleza. Vão ouvir talvez depois pelo YouTube. Boa noite para todos. Boa noite. Pastor me ensinou minha vez ter expressado também nossa gratidão pela igreja, esses tempos de despedida, culto de gratidão. A gente reconhece que grande privilégio que tivemos de congregar com os irmãos e estar a palavra de Deus juntos e lembrar a mulher dos irmãos. Então eu estava pensando na última pregação, para ver uma coisa que é muito próximo do meu coração, capítulo 11 de Hebreus, sempre fica meu predileto. Não sei porquê, pode ser que eu me sinto como um peregrino forasteiro desta terra. Eu posso me relacionar com esse herói na minha vida. Estava pensando, né, no dia de hoje, como os influenciadores e influenciadores são tão importantes hoje. Muito popular. E quantos seguidores estão acreditando tudo, lendo tudo, acompanhando tudo que esse influenciador está escrevendo. Atletas famosos, cantores famosos, atores famosos, astros de cinema, políticos famosos, pessoas super ricos, pessoas super inteligentes. Tudo isso que são ídolos, heróis, que a sociedade está seguindo, seguindo milhões de pessoas acreditando em tudo que a pessoa que fala. E para nós a gente sabe que somos diferentes e nossos heróis são um pouquinho diferentes. Por exemplo, Hebreus 11, vamos ver a vida dos nossos heróis. Vou colocar todos os textos da glória de Deus aqui na tela, então assim olhar nossa versão, por essa versão, tudo bem, senão na sua Bíblia, mas Hebreus 11, 53. Esses são os heróis que nós conhecemos. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, deixaram a boca de leões e apagaram a chama de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. E eles receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição pela vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada.
Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Acho que hoje em dia ninguém chamaria uma pessoa assim um herói. Mas, segundo a Deus, Ele diz que esses são os heróis verdadeiros. Então, para nós, um exemplo para nós, e nosso trecho, texto na mensagem de hoje à noite, esse versículo de Hebreus 39 e capítulo 12, é bom, que diz assim: todos eles obtiveram a aprovação de Deus por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós ele não chegasse à perfeição. Capítulo 12, primeiro versículo: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa vida. Esses heróis, que a gente sabe qual foi o segredo deles, o que foi dentro deles que a gente olha e diz que essa pessoa foi grande. E diz: tudo foram aprovados por causa da sua fé. Uma coisa chamada fé, que foi chave na vida deles. Estava assistindo um filme recentemente sobre uma atleta profissional. Interessante que esse esporte de profissional precisa de, esses atletas precisam de ajuda, psicólogos que ajudam a trabalhar na mente. E tudo na cabeça pode ter muitas habilidades, mas se não dá para voltar e concentrar na sua cabeça, vai ser um fracasso, porque a pressão é muito, é difícil, principalmente a pressão que eles passam por isso. Então, uma coisa que eles têm que fazer uma coisa na cabeça de focar o que eles precisam fazer. Então, uma coisa que é aquela coisa de atleta, bem comparada também com a nossa vida espiritual, a nossa vida nada. E a palavra de Deus que usa uma corrida de 2 quilômetros. Então, nossa vida, nossa jornada é comparada com um atleta na corrida. Então, portanto, o ponto principal desse texto aqui que está dizendo é corra. Corra a corrida que está diante de você. Ele diz: não ande, não desvia, não corra sem rumo. Não corra sem rumo, corra como numa corrida, com linha de chegada, com tudo dependendo da vitória. O livro de Hebreus foi escrito para uma igreja que estava envelhecendo e se estabelecendo no mundo e perdendo sua eternidade de luta. Começando a vagar pela vida sem fogo, sem vigilância, sem energia. Uma coisa que acontece conosco. Às vezes, a gente está correndo, mas o tempo passa e começamos a se estabelecer a rotina, no ritmo, perdendo aquela energia, perdendo aquela força, aquela vontade de lutar, de continuar correndo, perdemos o fogo, perdemos a energia e começamos a desfalecer. Então, o livro de Hebreus diz a maneira de correr. Nossa mensagem baseada nisso, na nossa corrida. Ele diz
primeiros versículos em Hebreus. A fé é tão importante. O que é a fé? Em termos religiosos, com certeza, como já ouviu falar, já usam, mas às vezes não tem muito sentido hoje. Porque é usado de muitas maneiras, muitas vezes que a gente pensa em medida de quantidade de fé que eu tenho. Importante, esse tipo de fé. Mas realmente ninguém sabe o que é essa fé. Mas diz a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ela vê pessoas em tempos passados como tiveram aprovação. Ela vê entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Sem fé, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o primeiro ponto que ele está dizendo sobre essa fé, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Uma coisa que é muito fácil dizer que Deus existe, mas o que ele está dizendo aqui que é Ele, que Ele existe. Então, quando você crê que esse Deus não é um Deus que existe, um Deus que eu quero que existe, mas diz, Deus verdadeiro existe. O que Ele diz, isso quer que vem dele, o que Ele é, e isso é dele. Então é esse Deus que nós cremos por isso. Tudo começa com essa crença, acreditando que esse Deus é o Deus criador do mundo, o Deus poderoso, o Deus que está operando tudo que está acontecendo. Esse Deus que existe. Começa a nossa fé através de crer nisso. Então, Hebreus 11 que fala muitas vezes sobre essas pessoas, o que eles fizeram. Eles escrevem, por exemplo, Sara, versículo 11, na fé, até mesmo Sara, que pode ser idosa, ou que creu filho, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Ela creu que Deus existe. Então, existe tanto encorajamento na Bíblia para crer, para acreditar nas coisas de Deus, que Ele é. Coisas que são espirituais, coisas que são invisíveis, coisas que não compreendemos. Mas Jesus dizendo, acredite, isso é verdade. Então, por exemplo, no Evangelho de João, muitas vezes estamos encorajados de crer. 98 vezes fala sobre crer. Creia em Jesus, acredita em Jesus. 25 vezes diz, é verdade, é verdade. Eu digo, Jesus está falando de assuntos espirituais que é difícil compreender, mas Ele está dizendo, eu estou dizendo a verdade para vocês. Acreditem, acreditem. Tudo começa com nossa cabeça, nossa maneira de pensar. Ele começa acreditando que Deus diz que é verdade para nós. Creio. João 14 diz, não deixe o seu coração bem aflito. Creia em Deus. Creia também em mim. Corejando, não fica preocupado com as coisas do mundo. Creia no que estou dizendo. Versículo 11, eles creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creem pelo menos por causa das obras que vocês deveriam realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, para as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. O que está dizendo, mostrando como Jesus está enfatizando. Por favor, creia que eu estou dizendo a verdade. Creia que eu sou. Acreditar é tão importante. Se não acreditar na palavra de Deus, de que Deus é, o que Deus faz, vai ser muito fácil de desistir por isso. Muito fácil de desistir, porque vai acreditar em outras coisas, vai acreditar nas mentiras. As
As mentiras sobre si mesmo, sobre o perigo do pecado. Vai pensar que não adianta correr a corrida, que vai seguir as emoções, os sentimentos, no meio da verdade, da palavra de Deus. Vai perder o foco e a concentração da corrida. Então, a gente vai olhar para si mesmo e dizer: tudo é difícil, porque correr não faz sentido. Mas Pedro muda toda a situação. Individualmente, ele diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados na Escritura. Estes, porém, estão registrados para que todos vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. Tudo foi escrito na palavra de Deus, é para você acreditar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Ele veio para salvar o mundo. Acredita. Tudo começa de crer na verdade que ele está dizendo. Então, no verso 2, o que estava acontecendo com a igreja, o autor também está encorajando. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não desviarmos delas. Está dizendo: nós temos tudo que é falado de verdade, que vem de Jesus, na palavra. É importante prestar muita atenção e ler com intensidade, para não desviar daquilo que são importantes para nós. Há advertências na igreja para todos nós de prestar muita atenção nessas verdades, são muito importantes. Então, o primeiro ponto de fé é acreditar em Deus e nas palavras e nas promessas de Deus. Segundo ponto, como atleta profissional, ele precisa internalizar as verdades, essas crenças, essas coisas, essas verdades, ele tem que colocar em prática. Então, vimos isso também desses heróis, presos. Eles ouviram a voz de Deus, acreditaram no que Deus disse e depois obedeceram. Abraão, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão não somente creu no que Deus disse, mas ele obedeceu. Seguir, obedecer e praticar os princípios bíblicos. Isso é a mesma coisa. Quando não faz sentido, é contra a lógica, às vezes, é contra a percepção que a gente está dentro, ou às vezes as circunstâncias que estamos percebendo. Não importa o que está na nossa frente, ele diz: obedecer a palavra de Deus, que ele está dirigindo. Então, isso que os heróis fizeram, acreditando que eles obedeceram, eles colocaram em prática, fizeram o que Deus pediu para eles fazerem. Abraão, ele não sabia o destino. Então, para nós começarmos uma viagem, seria louco. Só começar a andar sem saber o que a gente vai. Eu imagino para Abraão isso. Bem, como que eu vou saber isso? Não faz muito lógico para mim. Mas mesmo assim, eu vou saber que Deus pediu isso de mim. As circunstâncias na corrida, o que Abraão encontrou? Segurança. Ele vai para um lugar que não sabe como que vai ser. Será que eu consigo fazer isso? Está tudo desconhecido. As dúvidas que vêm, eu perco o foco com tudo que possa estar errado. Tudo isso que pode acontecer comigo, aquela negativismo que é. Será que isso acontece comigo? Esse perigo único que não vai dar certo. Todas essas dúvidas que vêm na vida. Mas quando a pessoa está acreditando,
E ele não olha para as circunstâncias, mas ele olha para a palavra e ele obedece a meio disso. Está vendo a diferença? Está dizendo, vendo Deus na luz de circunstâncias, ou vendo as circunstâncias na luz de Deus. Vendo Deus na luz de circunstâncias que dizem, tudo isso que está acontecendo ruim para mim, não estou gostando. Pode ser que Deus não importa comigo, Deus não está operando na minha vida. Cadê Deus? Eu ouvi mais Deus que Ele está respondendo a minhas perguntas, minhas dúvidas, minhas orações. Mas o outro que está acreditando, obedecendo, ele está vendo as circunstâncias da luz de Deus, dizendo: Deus é fiel, Deus vai cumprir a tua promessa. Então eu posso enfrentar as dificuldades e circunstâncias que sim, Deus é fiel. A diferença sim, essa diferença de perspectiva dos heróis, vendo as circunstâncias da luz de Deus. Abraão obedeceu, mesmo sem saber o que ia acontecer. Dentro das circunstâncias da luz de Deus, quer dizer, obediência porque acredita que Deus diz. Determinação e compromisso na corrida, porque quando as chuvas e inundações vêm, os ventos fortes, os contratempos vêm e começam a castigar, aí a gente pode dizer, momento. Mateus 7, Jesus dizendo, como que é importante, quem ouve minhas palavras e as pratica, ele não sabe. Quando a pessoa constrói a sua casa sobre uma rocha, ouvindo, acreditando as palavras e praticando, a pessoa sabe. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construído sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Na nossa corrida, momento, com certeza, as chuvas vêm, os ventos fortes que vêm, e a pessoa que está obedecendo a palavra de Deus, praticando o que Deus diz, ele continua correndo, continua em terra firme, orientação de Jesus para nós e continuar obedecendo. José fala, Gênesis 50, e o terceiro ponto de atleta, depois de acreditar, daí praticar, obedecer, ele precisa confiar. Então esse José fala em Gênesis 50, diz, velho José, esse aqui é versículo 22, Hebreus 22, que fala, pela fé José no fim da vida declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para cuidassem de seus ossos. José tinha uma grande confiança que Deus ia fazer, que Deus prometeu. E ele falou isso em Gênesis 50, versículo 25, ele diz, ele fez um juramento que diz, quando Deus queria ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. Interessante que José estava falando isso, mas sem saber que ia passar o de Israel, ia passar 400 anos de escravidão. 400 anos de muita dificuldade, muito sofrimento e por muito tempo. Gerações passando por isso. Foi muito difícil, mas mesmo assim, durante todo esse período, a confiança ainda, a promessa de Deus, que Deus ia se livrar do povo. Ele prometeu a Abraão, dizendo,
400 anos, tudo isso vai acontecer. Mas no final, Deus ia libertar o povo. Então, mesmo uma confiança durante um período muito grande, de muito sofrimento, muita dificuldade, confiança continuava. E Deus ainda está no controle. E Deus ia cumprir a sua promessa. Para nós também na nossa vida, vem das pressões, vem egoísmo, vem tentações, ansiedades, rejeição, perseguição, injustiças da corrida. Mas isso que quando a gente precisa de coragem, de perseverança durante essas dificuldades, para correr a vida até o final. A palavra de Deus batiza a confiança no Senhor 351 vezes confiança na Bíblia. Uma coisa muito importante, confia. Às vezes não faz muito sentido e não é fácil, mas ele continua dizendo, confia na palavra de Deus, confia em Deus. E o versículo também chave que resume todos esses versículos, Provérbios 16:3. Ele diz, confia ao Senhor tudo que você faz, e os planos serão bem-sucedidos. Confiança faz parte de um atleta profissional. Ele precisa de focar nisso, acreditando, obedecendo e também confiando quando ele é difícil. E confiando no que o Senhor está prometendo. Tudo o que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Essa aqui, Deus está enfatizando para nós. Então, olhando todas essas características de uma pessoa de fé, nós temos grandes exemplos em Hebreus 11. Muitos exemplos, muitas pessoas. Interessante que são pessoas simples, comuns. Interessante, você não encontra uma lista de pessoas muito famosas como poderosos, como o rei Nabucodonosor. O grande rei do império, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Olha, ele não se encontra esse lista de grandes homens. Eram outros homens simples, fracos, mas umas coisas que eles fizeram era diferente e marcaram também na história por isso. Então, eu vou só mencionar um homem chamado Noé. Todos vocês conhecem a história de Noé, mas exemplo de um homem que acreditou, obedeceu e confiou. Primeiramente, Deus disse para ele construir um barco enorme em terra seca, longe do mar, para salvar sua família e ele mais de uma grande chuva. Respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Seria um pouquinho difícil de acreditar uma coisa assim, e não faz sentido nenhum. Primeiramente, construir um barco tão grande, terra seca, não faz muito sentido. Longe do mar. E está dizendo assim que vai chover muito de Brooklyn, e até esse ponto, a história é que nunca havia chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Era impossível, se fosse cientistas dizer como que a terra vai se cobrir de água, é possível. Mas eles viram depois. Então, logicamente, não faz sentido nenhum. E essa coisa vai acontecer. Mas Deus disse para Noé, e Noé acreditou. Coisas que nunca haviam acontecido. Mas ele acreditou. E depois ele obedeceu. Imagina você ter a responsabilidade somente de você de construir uma coisa enorme. A gente não tem conhecimento de como fazer isso.
Prometi não ter as ferramentas, um ponto certo, tipo de coisa, né, para facilitar isso. Tem que derrubar todas as árvores, cortar as pranchas, montar, alimentar, no meio que tinha pregos, coisas assim. Então, aquele trabalho, imagina, só no início pensando como que eu vou fazer isso. Projeto parece impossível, grande demais. Como que eu vou fazer isso? Praticamente sozinho, não tem a minha família. E não vai ser um dia, uma semana, um mês também. A gente sabe que estou 100 anos fazendo isso. Exigiu muito esforço, muito trabalho duro, levantando cedo, trabalhando tarde, todos os dias, perseverando, cansado, sofrimento, caos. Então isso foi, ele obedeceu, porque ele acreditou. Foi difícil. E depois ele confiou. Ano foi ano, passando. Você pensa que ele não começou a duvidar. Será que eu ouvi certo que Deus falou? Será que eu não fui enganado, ouvi coisa errada? Será que os filhos também estavam questionando? Será que você ouviu correto? Porque é difícil. Imagina também um povo. Milhões de pessoas chegando próximo. Ele sabe também que eles estavam zombando dele, rindo. Isso é ridículo, é loucura. Está construindo um barco assim, firme. Imagina a rejeição, a zombaria de todos. Você praticamente está sozinho na sua família. Experimentando rejeição. O que ele precisa é muita coragem, muita perseverança em todos esses aspectos. Percebe como é tão penetrante. Pero ele, na Bíblia, fez todas as coisas. Então, agora que Deus diz, eles poderiam, se eles quiserem desistir, aquilo eu não quero mais não, eu quero voltar, fazer o que é fácil aqui, o que acontecia. Então, se quisessem, poderiam ter voltado até de onde saíram, mas eles não faziam isso. Eles acreditaram, obedeceram, confiaram. Por quê? Porque buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. E este mundo não era digno deles. Esses são Deus. Todos eles obtiveram aprovação por Deus, por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Essa coisa que versículo, às vezes é muito difícil de entender isso. Eles não receberam a plena bênção na promessa de Deus. E a ressurreição de novos corpos e uma nova era gloriosa. Todos os inimigos de Deus, removidos da justiça, estão virando até a gente de glória de Deus. Eles não receberam essa promessa. Por quê? O que os santos devem esperar, sem os novos corpos ressurretos. Resposta é dada no versículo 4. Que Deus nos providenciou algo melhor, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, o que está dizendo com isso? John Piper diz, em outras palavras, o que está dizendo aqui? O propósito de Deus é que todo o seu povo, todos os redimidos, seja reunido antes de qualquer um deles desfrute da plenitude da sua promessa. Seu propósito é que todos cheguemos juntos na plenitude de nossa herança. Então,
Então a motivação é essa. Quando você corre a sua corrida com Jesus, pense no fato de que sua vida conta para Deus e para eles também. Terminar a corrida é que a história espera. Toda a consumação do plano do universo espera até cada um dos eleitos de Deus seja reunido. Toda a história espera e todos aqueles que viveram pela fé estão torcendo para você. Te incentivando, porque eles não serão aperfeiçoados sem você, nem você sem eles. Uma coisa que Deus está dizendo para nós, Deus planejou uma coisa melhor para nós. No sentido que nós temos exemplos que estão juntos conosco. Eles estão nos esperando, e nós estamos esperando para eles. Quer dizer que todos nós vamos chegar no final, todos juntos. Esperar a vitória de todos nós juntos. Deus planejou tudo isso para a gente. Correr a nossa corrida juntos. Todos estamos unidos nesse grande aspecto. Quando nós entramos na promessa, no poder de Deus, na poder dele, e chegamos todos como vencedores. Não é que um que correr mais rápido chegou na frente de nós. Todos nós seremos vencedores pela corrida que estamos correndo. Então ele está dizendo isso, portanto, depois de ouvir tudo isso, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e livremos-nos de todo o peso que nos torna vagaroso, e do pecado que nos atrapalha, e comamos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o lugar firme de Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa vida. A grande multidão de testemunhas estão dizendo, versículo 1, pela fé nós corremos corrida. Você pode também, você pode correr, continua firme, olhando para Jesus. Não é fácil, mas você consegue. Eles estão torcendo para nós. Eu não sei como é a sua corrida, sua jornada pessoal. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja desanimado. Talvez desencorajado. Talvez já caiu na corrida. Mas os heróis estão dizendo, os torcedores dizem, levanta, continua correndo, corre a corrida, especialmente nesses momentos quando as pressões são grandes, inundações são grandes, os ventos fortes estão chegando. Lembra do legado dos heróis antigos. Lembra deles. Eles acreditaram no que Deus diz. Os olhos estão firmes em Jesus. Eles obedeceram, eles praticaram o que Deus diz. Eles confiaram no que Deus diz. Eles disseram, consideramos melhor sofrer por causa de Cristo e possuir os tesouros da terra, pois tenham visto sua grande recompensa. Moisés falou isso. Ele considerou essa corrida na terra. Não importa sofrer. É difícil sim, mas o que está em vista, nossa grande recompensa no final da corrida. E isso tudo vale a pena. Então esse capítulo de ontem é um grande encorajamento para nós. Eles estão dizendo, corre, levanta e corre com firmeza, acreditando no que Ele diz, obedecendo, sem entender às vezes o que Ele está dizendo, confiando com coragem e perseverança até o final. E a grande recompensa está nos aguardando. Também não é nada melhor que a gente precisa para correr nossa corrida nesse mundo. Todos nós temos grande multidão de torcedores torcendo para você. Continua firme. E as últimas palavras
Saindo, a mesma coisa, irmãos, continua firme na corrida. Tenha em vista a grande recompensa que está chegando. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse encorajamento que nós temos na tua palavra. Esses influenciadores que realmente mudaram e transformaram o mundo. Que foram aprovados do Senhor e grandes heróis dizendo para nós também de olhar e ver os exemplos com que eles ligaram com a dificuldade na vida. Eles passaram todo tipo de sofrimento, de dificuldade, igual a nós, mas eles continuaram firmes. E nós também sabemos que, com a ajuda do Senhor, nossos olhos fixos do Senhor, também que nós podemos nos levantar e correr com tudo que nós temos para aquele final. Para que o Senhor continue nos ajudando a manter firmes, confiante na tua palavra e tudo que o Senhor tem falado. Que o Senhor continue nos abençoando e eu quero chamar os irmãos aqui. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos irmãos, os irmãos que nos escutam aí no YouTube. Deus abençoe e que uma boa noite.